Olá, estamos aqui para trazer para vocês algumas dicas do concurso na legislação referente à LDB e à educação infantil. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela foi promulgada em 1996 e tem o objetivo de estabelecer as regras, as normas para a educação pública e privada, portanto, ela abrange tanto as escolas oficiais como as escolas particulares, e ela tem também como objetivo estabelecer o dever do Estado, as incumbências dos professores, os recursos que vão ser destinados à educação, portanto, é uma legislação de caráter nacional. Ela está dividida em 2 níveis. Vamos ver agora, então, como é que ela se caracteriza. A educação está dividida em ensino superior e educação básica. Então, são os 2 níveis que a gente tem previsto na legislação. Mas a educação básica, que é a que nós vamos nos referir hoje, ela tem 3 etapas. Ela está dividida, então, em 3 etapas. A primeira etapa se chama educação infantil. Ela atende as crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo divididas em 2 faixas etárias. A creche, que é do 0 aos 3 anos, e a pré-escola, que é de 4 a 5 anos. A segunda etapa da educação especial do Brasil, da educação básica, é o ensino fundamental. Ele abrange as crianças dos 6 aos 14 anos de idade. E o ensino médio, que vai atingir a faixa etária dos 15 aos 17 anos. Essa legislação também fala sobre o dever dos pais, e o dever do Estado. Então, o dever dos pais está consignado no fato deles terem que matricular os seus filhos assim que eles completarem 4 anos de idade. E o dever do Estado com a educação básica, obrigatória e gratuita é garantir a escola obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, aqui nós temos que ver bem. Tanto os pais quanto o Estado têm uma obrigação com a faixa etária de 4 anos. Os pais têm que matricular e o Estado terá que garantir vaga nas escolas. Mas uma pegadinha que tem no concurso é que, quando nós olhamos a legislação, ela diz que o dever do Estado com a educação infantil e gratuita é até do 0 aos 5 anos de idade. Mas, na verdade, quando ela fala que é gratuita, ela não diz que ela é obrigatória. Portanto, se uma questão abordar sobre o dever do Estado com a educação gratuita, ela pega toda a educação infantil. Mas se a pergunta for sobre a obrigatoriedade de ser gratuita e obrigatória, é a partir dos 4 anos de idade. Então, revendo, o dever do Estado com a educação gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Ele tem, então, ele tem o dever de ter gratuidade de 0 a 5, mas não tem garantido a obrigatoriedade da creche, porque a creche ainda é oferta. Então, a educação obrigatória começa a partir dos 4 anos de idade. Então, essa pegadinha entre gratuidade e dever. Então, o dever do Estado é garantir vaga para as crianças, mas a gratuidade e a obrigatoriedade começa a partir dos 4 anos até os 17. Outra questão interessante que tem também nessa legislação é que ela estabelece a carga horária mínima obrigatória para a educação básica, desde a creche, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, obrigatoriamente tem que ter uma carga horária de 800 horas anuais, em no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar. Preste atenção nessa palavra, efetivo trabalho escolar. Efetivo trabalho escolar se refere a atividades que tem professor e aluno, com atividades pedagógicas, com chamada, com controle de presença. Então, se for um dia que tem marcado uma reunião pedagógica para os professores, não é dia letivo da escola. Porque dentro da legislação tem que ser 200 dias de efetivo trabalho escolar.
Outra coisa importante que se fala também é a respeito do currículo. Essa legislação estabelece que tem que haver um currículo nacional, uma base comum nacional. E também nós temos uma parte diversificada do currículo. Uma dica interessante para vocês a respeito do currículo é que a LDB estabelece que obrigatoriamente deverão estar dentro dos currículos o estudo dos direitos da criança e do adolescente, quer dizer, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, está previsto em lei que tem que ser trabalhado dentro das escolas. Então, o ECA estabelece que as crianças é aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos. Atenção para essa palavra, 12 anos incompletos. E o adolescente compreende a faixa etária entre 12 anos e 18 anos de idade. Então, o ECA, além de ser uma legislação federal, está previsto que tem que ser trabalhado dentro das escolas, dentro da parte do currículo. E lembrando, então, que qual é a finalidade maior da educação? A finalidade da educação brasileira prevista tanto na Constituição Federal quanto na LDB, ela estabelece o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, nós temos que pensar aqui na importância desses artigos da lei, porque eles são pegadinhas dentro do concurso. Quando nós olhamos, no caso aqui da educação escolar, ela diz também que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Quer dizer que a escola não pode estar fechada dentro dos seus próprios muros. O currículo, as atividades pedagógicas devem ser voltadas para a preparação do homem para a vida em sociedade. Por isso também que nós vimos, a importância do protagonismo juvenil. Todos esses temas que estão aqui estão incluídos dentro do contexto da legislação. E outra coisa muito importante também que nós temos que lembrar na educação básica é a questão da educação especial, que nós fizemos até algumas questões em sala, já discutimos isso. A educação especial é uma modalidade de ensino. Ela não veio para substituir as crianças ou para substituir o trabalho da família. A educação especial, ela complementa ou suplementa a educação oferecida pelo Estado. Para os alunos da rede pública, existe o que nós chamamos de atendimento educacional especializado. Esse atendimento é o que vai complementar e suplementar a educação das crianças e dos jovens. Nós temos que lembrar que existe a necessidade de ter 2 matrículas na educação especial, uma na classe regular, porque a LDB diz que os alunos portadores de deficiência, altas habilidades ou superdotação deverão estar matriculados preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, as escolas públicas têm que garantir esse direito do aluno frequentar as classes regulares. E terá esse complemento ou suplemento nas salas de atendimento educacional especializado. Então, o aluno terá 2 matrículas na rede pública, uma na classe comum e uma no atendimento educacional especializado. Seguindo, então, as nossas dicas, nós temos que lembrar também que a responsabilidade do Estado também é a respeito da formulação de legislações e de diretrizes para que a educação nacional atenda os interesses dessa formação do cidadão pleno, que desenvolve a sua vida em comunidade e também pensando num projeto de nação. Então, as dicas que nós vamos passar agora para vocês é sobre a educação infantil. Então, a educação infantil, ela é um direito das crianças, é um direito social das crianças, que está lá, plenamente caracterizada na Constituição Federal e também na LDB. E ela reconhece, então, através dessa lei, o dever do Estado com a educação infantil em relação à educação. Então, a educação em creche e pré-escola é um direito social das crianças. Nós temos que lembrar que a educação infantil, ela deve ocorrer
dentro de espaços não domésticos, porque enquanto ela está em casa, ela está tendo uma educação familiar. Então, a educação infantil, ela acontece em espaços institucionais não domésticos, que são estabelecimentos que podem ser públicos ou particulares, ou privados. Nessas, o objetivo é educar e cuidar das crianças de 0 a 5 anos no período diurno. Outra dica importante, creche pré-escola é no período diurno, porque se ela tem que educar e cuidar, tem que ser naquele horário que as crianças estão acordadas, que elas estão disponíveis. Se uma creche for à noite, ela não vai fazer parte da educação básica, ela vai fazer parte da assistência social. Então, essa é uma grande pegadinha que nós temos que tomar muito cuidado. As creches de pré-escola são previstas no período diurno. Elas podem estar em jornada parcial ou em jornada integral. É dever do Estado garantir a oferta da educação pública infantil, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Aqui também nós temos uma coisa muito importante, que é a obrigatoriedade de os estabelecimentos respeitarem a lei. Não se pode fazer provinha para entrar na educação especial, na educação infantil, não pode fazer provinha para ver se tem condições de entrar no ensino fundamental aos 6 anos de idade. É proibido por lei qualquer tipo de seleção, tanto para na oferta da educação pública infantil, quanto no ensino fundamental. A criança é o centro do planejamento curricular, porque ele é um sujeito histórico e de direitos que se desenvolve através das interações, das relações e das práticas cotidianas. Por isso que a educação hoje, estabelece como eixo as interações e as brincadeiras. Ela tem que educar e cuidar. Essas são as 4 palavras-chave das diretrizes. Educar e cuidar, e as interações e brincadeiras como eixo do trabalho do professor. Outra coisa que nós temos que ver que é muito importante, a questão da legislação, é a função sociopolítica e pedagógica da educação infantil. Porque o dever do Estado é garantir o quê? A igualdade de oportunidades, espaços privilegiados de convivência, o acesso aos bens culturais, o acesso à música, à dança, ao desenho, à arte, a possibilidade do desenvolvimento da sociabilidade e da subjetividade das crianças. Portanto, esta função social, política e pedagógica se reflete dentro dessas dimensões, A igualdade de oportunidades, o poder conviver com seus coleguinhas, com os professores, com outras pessoas. Se o eixo principal do trabalho pedagógico são as interações e brincadeiras, significa que educar e cuidar são indissociáveis. Portanto, com isso acabou com o assistencialismo na educação infantil. Então, a educação infantil hoje, ela tem uma função sociopolítica em que educar e cuidar são indissociáveis. Todo o planejamento da educação infantil deve estar baseada nos princípios éticos, políticos e estéticos. E a avaliação, que é um ponto muito importante também na educação infantil, lembrar que ela não tem o caráter de promoção, de seleção ou de classificação das crianças. A avaliação na educação infantil, ela tem um caráter de orientação do trabalho, de acompanhar o desenvolvimento das crianças, de repensar as atividades e replanejar quando for necessário. Os pais têm direito a ter acesso aos registros da avaliação. Portanto, a avaliação da educação infantil, ela tem um objetivo muito maior do que pensar em classificar ou selecionar. E para finalizarmos, a coisa mais importante a respeito da conclusão do ensino fundamental, da educação infantil para ir para o ensino fundamental. As crianças, ao completarem 6 anos, têm direito a uma vaga no primeiro ano do ensino fundamental. O fato de ter cursado a educação infantil, o fato de não ter tido a oportunidade de viver a experiência da educação infantil, não é empecilho para as crianças serem matriculadas.
Então, as escolas públicas e privadas não podem fazer prova de seleção, não pode fazer testes, qualquer outra coisa que impeça a entrada das crianças de 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental. Porque a avaliação na educação infantil não tem o caráter de promoção ou de seleção. Espero ter dado umas boas dicas para vocês, que vocês se saiam muito bem no dia das provas. Um abraço e até uma próxima oportunidade.